Meu nome é Joedson Teixeira, mais conhecido como Chocolate, tenho 29 anos e faço boxe desde os 10. A minha carreira começou para não deixar do meu pai morrer, né? A gente veio para São Paulo, eu vim com 5 anos de idade e ele já trabalhava em duas empresas, ele era segurança, trabalhava em uma e aí quando ele folgava, ele estava em outra e a gente não tinha muito tempo de pai e filho, né? O único tempo que ele tinha, ele gostava de ir pro boxe e fazer o hobby dele. E aí foi onde eu achei o único momento para ter o meu pai ali do meu lado, era quando eu pedia para ir nos treinos com ele. Não era algo que eu queria fazer, o boxe, mas era uma coisa que eu sabia que se eu fosse, eu ia estar do lado dele, ia ter aquele momento pai e filho. E gostava também de ir nas lutas dele. E um belo dia, ele fez uma luta e ele perdeu, e aí ele achou que era melhor ele seguir normal, como segurança, e esquecer um pouco os M's, né? Vale ressaltar que ele foi convidado várias vezes para a seleção brasileira, né? E ele negou convites por conta de renda, né? Na época, lá em 99, 98, ele o boxe não tinha tanta estrutura, assim, ele não tinha tanto apoio do governo. Então ele falava para a seleção, bom, se eu tenho 2 filhos, se cobrir minha renda eu vou, caso não cubra, para mim não dá, eu vou continuar no meu trabalho normal. E assim ele seguiu, né, sem apoio no boxe amador, ele continuou trabalhando normal e fazendo por hobby. E aí quando ele decidiu sair em 2004, ele decidiu sair do esporte, foi onde eu iniciei, porque eu sabia que era o sonho dele de ter um filho treinando boxe, fazendo boxe. E ele sempre me apoiou, sempre me ajudou. A minha mãe deu essa forcinha, acabou contando também que era o sonho dele. E aí foi onde eu comecei. Tive o primeiro contato e aí não abandonei mais. Inclusive ainda tomei algumas broncas por querer fazer 2 treinos, né? E aí esquecer da escola e aí acabar tomando um castigo aí por conta disso. E pô, a gente sempre veio de família humilde, eu vim de Salvador, vim pra cá, né, com 5 anos porque meus pais vieram atrás de trabalho, conseguiram, e aí a gente veio a posse, né? Fiquei um tempo com a minha avó e aí quando eles conseguiram casa, se organizaram, eu acabei vindo para São Paulo. Conheci o esporte aqui em São Paulo, conheci através do Messias, né? Foi um cara ele que teve o divisor de águas aí no meu esporte, na minha personalidade atual, na forma que eu me expresso. O Messias, ele foi um pai para mim. Ele já falava quando eu era mais novo, mas ele falava, eu sou o segundo pai de Chocolate. E sempre foi, né? Hoje em dia, trabalhando juntos, lá no Clube Pinheiros, e eu tenho o maior orgulho disso. E com 10 anos iniciei com o Messias, com 11 ele já falava pô, você vai brilhar um dia, vai para Mundial, vai para Olimpíadas. E assim, eu nunca tinha lutado, então eu não botava muita fé na palavra dele, né? Um belo dia eu virei para ele e falei que, pô, Messias, o esporte, desculpa, mas não é pra mim. Você fala que eu vou ser campeão e tudo mais, só que lá em casa a realidade é outra, né? Às vezes eu tô trazendo despesa para os meus pais e não é o que eu quero. Eu preciso começar a trabalhar para ajudar em casa, eu já queria ser responsável. E aí ele pegou e falou, não, continua, eu confio no seu potencial, se tá pesando para os seus pais pagarem a passagem de ida e de volta, eu tiro do meu salário e dou. E aí foi assim durante alguns meses. E aí outros alunos de academias particulares ficaram sabendo, se sensibilizaram. Inclusive um cara que é um grande amigo meu, um grande amigo do meu pai, e pô, até me emociona que ele me ajudou em diversas coisas, é o Anderson, um alemão. Um abraço para você. Ele se sensibilizou juntamente com outros amigos e aí começaram a me dar um dinheirinho extra ali para complementar a renda, onde eu acabava ajudando às vezes
em casa e usava assim nas coisas para não precisar pedir para os meus pais, que era trabalho de escola, comida, às vezes se eu estou no meio da rua, estou com fome, enfim. Esse foi o meu crescimento. Fiz minha primeira competição, já fui campeão, no evento infantil com 13 anos, e aí foi onde eu comecei a me destacar, né? Agradecer também ao Marinho. O Marinho, ele desde quando eu era mais novo, né? Desde quando eu comecei a dar meus primeiros passos nessa competição infantil, ele correu atrás de alguns patrocinadores. Na época eu fui patrocinado pela Bad Boy, onde a Bad Boy me dava roupa, material escolar, me ajudava ali com uma renda ou outra no curso de inglês, e aonde eu pude dar uma engajada maior, né? Ter um resultado maior, porque eu conseguia treinar mais, estudar, e não precisava também trazer mais renda para os meus pais. E aonde me deu mais vontade, onde eu comecei a acreditar que realmente eu tinha um certo potencial. Com 14 anos eu consegui novamente fazer o infantil, fui melhor da competição, e aí chegou a hora de ir para o adulto, porque antigamente não tinha tantas divisões de base, não tinha tantas competições como tem hoje. A trajetória, a galera que entrava com 15, 16 anos, eles já iam para uma competição adulta, que era a Forja de Campeões, né? E aí minha mãe teve que assinar um termo, eu acabei indo para a Forja de Campeões, fui campeão, e aí foi onde eu comecei a brilhar, porque eu fui campeão na Forja, fui campeão do evento de cadetes, onde eu viajei para o Pan-Americano, já fui bronze, e aí as competições adultas estaduais eu ganhei em todos e fui declarado o melhor atleta adulto com apenas 15 ou 16 anos. E aí foi onde veio a convocação oficial da seleção, onde eu acabei ficando lá por, bem dizer, 9 anos, 9 a 10 anos. Assim, no meu ponto de vista, eu tive uma carreira cheia de desafios, como todos os atletas tiveram, mas a minha carreira, eu costumo falar que ela fez assim, ela foi crescendo exponencialmente. Eu fui tendo resultados, fui campeão pan-americano, viajei para fora, entrei para a Marinha, ganhei diversos títulos brasileiros aí, de 7 que eu fui campeão, 5 eu fui melhor atleta, e entre outros resultados. Fui medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, e assim, a minha carreira ela meio que decolou. Em 2015 eu fui campeão do evento teste das Olimpíadas. Em 2013 eu fui campeão dos Jogos Mundiais de Combate, que para mim foi algo incrível, né? Foi uma competição que nunca sai da cabeça. Você chegar no pódio, no lugar mais alto ali, vendo a bandeira do Brasil sendo erguida com um título onde tem escrito mundo ali, né? Ou seja, campeão mundial dos Jogos Mundiais de Combate. Então isso para mim trouxe um peso, uma satisfação, uma gratidão imensa em 2013. Em 2015 consegui a medalha de bronze, fui campeão do evento teste, né, das Olimpíadas, e virou o ano e onde o pesadelo começou, bem dizer, o maior desafio que eu tive na minha vida. Uma semana antes do meu aniversário eu fui atropelado por uma moto, onde ralei minha cara inteira, e nessa que eu fui atropelado eu saí ralando a cara e bati o olho na quina da calçada, onde veio a ter meu primeiro descolamento de retina. Ou seja, anos e anos no meio do esporte, nunca passei por nada parecido, e às vezes um deslize ali, um descuido, colocou tudo a perder. E resumindo, tive que viajar porque eu já estava com passagem comprada, curei a minha cicatriz lá na Hungria. Na época estava neve, acessibilidade do sol zero, né? Não sentia nada, mas quando eu cheguei no Brasil eu percebi, né? Assim que bateu o sol, eu percebi o incômodo, e aí constatou que eu tinha um descolamento de retina, precisava fazer a cirurgia no mesmo dia com urgência, e que seria bem provável que eu não participaria das Olimpíadas. Ou seja, foi o maior baque que eu já tive na vida. Discussões, todos perguntando se realmente não tinha
algo a fazer e o doutor achou uma forma de cirurgia, um implante de silicone que eu ficaria no quarto me curando, e um mês antes da Olimpíada, basicamente um pouco antes, eles conseguiriam me liberar se eu fizesse cirurgia no dia. Foi o que foi feito. Eu fui liberado para treino, para entrar no alto rendimento ali em torno de 45 dias antes da Olimpíada, e foi aonde começou a minha preparação. Ou seja, eu me preparei anos para esse momento, tive essa quebra e aí tive que começar do zero, 45 dias basicamente antes da Olimpíada. E eu tenho muito orgulho disso. Hoje, conhecendo a minha história, eu tenho muito orgulho, porque eu me preparei da forma que eu pude, cheguei lá nas Olimpíadas, chaveamento, primeira luta, o segundo melhor do mundo, é um desafio muito grande e é onde eu venci, né? Ou seja, para mim, aliás, eu não provei só para mim, eu provei para o mundo que eu tenho talento, né? 45 dias de preparação, você conseguir pegar um cara que é 0,2 do mundo e você ganhar dele, para mim foi uma prova de que realmente eu entendo e uma prova de que realmente eu teria condições de ir até o final se eu tivesse feito a preparação de uma forma integral. Chegou a segunda luta, eu já estava sem forças, óbvio, peguei um turco que em todas as viagens a gente era meio que desconhecido. Depois eu descobri que ele tinha ido a 3 Olimpíadas, mas ele nunca conseguiu passar da primeira luta. Ele passou nessa, foi ter esse desafio comigo, porém eu já não tinha mais físico, né, para isso. 45 dias apenas de preparação. E aí aonde eu tentei, né, foi uma luta que muitos falam que eu ganhei, mas assim, o fato de eu não ter me preparado, entre aspas, me confortou. Saímos da Olimpíadas, fiz uma nova cirurgia para ajeitar a retina, viajei, comecei em 2017 com um dos melhores resultados que eu já tive em tempos de atleta. Fui campeão de diversas competições lá fora, fui terceiro melhor na Europa, campeão em Porto Rico, classifiquei para o Mundial, cheguei no Mundial, felizmente tive um choque de cabeça onde descolou novamente a retina num lado onde o médico ainda não tinha mexido. E aí eu não contei dessa vez para ninguém, porque em 2017 era o ano em que o Campeonato Brasileiro ia definir a nova seleção para os próximos Jogos Olímpicos. Então eu tenho certeza que se eu falasse, eu não ia conseguir disputar. Então eu mesmo fiz a cirurgia por conta, avisei apenas o quartel, avisei a Marinha, e fiz a cirurgia, fiz a preparação e pré-operado tive a audácia de ir para um campeonato sul-sudeste, onde eu fui campeão, classifiquei para o Campeonato Brasileiro e no Campeonato Brasileiro a primeira luta contra o meu reserva, consegui ganhar. Meu reserva estava lutando em casa, acabei ganhando dele. E aí para as próximas a confederação fez uns novos pedidos de exames no meu olho, onde constatou tudo a mesma coisa, porém eles disseram que a minha acuidade visual estava um pouco acima do regulamento. E aí foi onde eu tive que dar tchau, literalmente, pro boxe amador. Foi um outro baque na minha vida, porque o fato de eu ter ido lutar e o porquê também do interesse em logo classificar para os próximos Jogos Olímpicos é porque meu filho já estava para nascer. Então assim, eu ia ser pai, eu precisava manter e crescer cada vez mais para dar uma estrutura legal para ele. E aí do nada eu fui cortado, a minha renda foi cortada, porque a minha renda era baseada na seleção brasileira, baseada na Marinha, então eu também tive que sair do quartel, porque eu já não conseguia trabalhar lá mais pela questão da acuidade visual, isso pegou bastante. E aí eu comecei 2018 dessa forma, desempregado, sem renda e com basicamente ali um total de 120 mil de dívidas. E o filho nasceu. O filho nasceu 3 dias após o meu aniversário. Foi, acho que o período mais difícil da minha vida foi 2018.
um período, eu falo muito difícil porque imagina você ter 120 mil de dívidas e você não ter como produzir isso, porque a minha produção era o treino e eram os resultados que eu tinha de boxe. E essa produção eu sempre tive desde quando eu era criança. Eu nunca trabalhei de carteira assinada, nunca fiz outra coisa no seu boxe, e aí do nada você sai dessa fase e entra num mundo real onde você tem que se virar da forma que você pode para ter renda e sem estudo, sem formação acadêmica, sem nada e com todo esse peso atrás de você aí para tentar se modelar. E fora isso, uma depressão por não aceitação da sua saída do esporte no auge em que você está, né? E como que eu passei por esses lados, essas fases difíceis, uma boa parte foi a minha mãe, né? Porque eu nunca usei droga, graças a Deus, mas eu fiquei dependente de álcool. E aí a minha mãe todas as vezes tentava de todas as formas me levar para ver meu filho e entender que eu tinha um novo propósito de vida. E uma dessas eu descobri que a minha filha ia nascer, minha filha Laura, ou seja, eu ia ter 2 filhos no mesmo ano, com toda aquela bagunça que estava a minha vida. E dentro disso eu comecei a tentar outros áreas, porque eu não aceitava mais o boxe como prioridade, eu não queria nem ouvir falar. As pessoas que me mandavam mensagem para falar de boxe eu cortava. E aí nesse meio tempo eu comecei a aceitar os convites da galera que me chamavam para balada e me dava camarote, essas coisas. Eu troquei o pedido, em vez dessa entrada VIP com bebida, eles poderiam deixar que eu colocasse algum amigo meu para vender chiclete, pirulito, lá para eu fazer uma renda. E assim eu fiz em cinco casas que eu tinha esses convites. E aí a molecada gostava de ir pra festa, vender e depois ficar lá curtindo, enfim. Foi um período de aprendizado, onde eu aprendi bastante coisa, só que deu ruim porque a molecada começou a querer escolher aonde ia ir e não começou a dar certo. A gente saiu e aí eu entrei para vender perfume, comecei com cosméticos. Fui bem também, mas devido ao processo administrativo na Marinha eu tive que escolher entre correr com o processo administrativo na Marinha ou ficar nos cosméticos, e aí eu escolhi o processo que estava correndo na Marinha. Tive que parar mais uma vez e graças a Deus, nessa bagunça que eu estava, que eu voltei novamente para depressão. Nessa bagunça que eu estava, eu tive um encontro com o Ney, inclusive num churrasco que eu estava, ele apareceu para ver se alguém tinha um negócio para ele fazer uma tomada, que o Ney tem disso, né? E aí ele conversou comigo, perguntou se eu estava trabalhando, eu falei que não, e aí ele perguntou se eu poderia cobrir ele quando ele estava nos Estados Unidos. E aí foi onde eu aceitei e tive o primeiro contato como técnico. Assim, depois de anos, eu já cheguei a dar algumas aulas de boxe, mas esse foi um contato real, assim, depois da depressão. E foi onde eu comecei a dar as primeiras aulas, comecei a ver as primeiras transformações, as primeiras perdas de peso. E aí ele falou, não, ele sentiu que eu gostei, ele sentiu que ali era um caminho que eu precisava trilhar, e aí ele acabou me arrumando esse outro patrocínio, ou outro personal. E aí foi onde eu não parei mais. Depois eu entrei na Tinogueira, e aí foi onde meu crescimento bateu. Aí eu tive a pandemia, mas eu já estava com alguns personagens e daí pra frente foi só crescimento. Abri uma empresa, né, Olympic Box Team, uma empresa em que não só trabalha com saúde, com mudanças de vida no geral, muda a parte estética, psicológica dos alunos, como também ela ajuda professores que têm às vezes essa mesma dificuldade que eu tive, né, de ter uma carreira brilhante, né, como atleta, e após a sua carreira não ter esse acesso
às vezes é uma classe A, às vezes é um personal, às vezes não tem estrutura, nunca estudou, nunca fez nada, mas sabe do boxe, né? Sabe como é que dá uma aula, porque viveu isso. Então a minha empresa, ela dá oportunidade para esse tipo de pessoa. Cresci muito nessa área, e aí eu tive o convite de dar aula no Clube Pinheiros, onde eu estou até hoje. E no ano passado eu recebi um convite de um sócio do Pinheiros para a gente entrar com o boxe funcional na areia, que é a minha segunda empresa, se chama Praia Boxe. A gente trabalha com a mesma estrutura de mudança de vida, só que em conjunto. É um treino bem diversificado, em que mistura o funcional na areia, que já é uma coisa bem pesada, com a adrenalina do boxe. É algo que tem no sol. Então é um meio que um esporte com lazer, muita diversão e superação também, que a areia ela exige isso, né? E aí nesse meio tempo eu também tive um convite para tocar um bar numa dessas arenas de areia, em que foi algo mais desafiador ainda para mim, né? Que é um mercado em que eu nunca tive contato, nunca estudei para isso, né? Na verdade eu não tenho nenhuma formação acadêmica para isso, para esse tipo de coisa. Então tem sido um desafio para mim. E hoje em dia eu toco essas 3 empresas, e um recado legal que eu gosto de passar nas minhas palestras, que eu esqueci de falar também, atualmente eu estou trabalhando com seminários e palestras, graças a Deus. O meu sucesso ele deu uma crescida e me trouxe essa estrutura aí para conseguir estar passando seminários e palestras. E o que eu sempre deixo de recado para todos, que eu tenho isso hoje na minha cabeça, é que o dinheiro em si, na verdade, ele é o último ponto. A transformação, o crescimento, ele vem a partir do momento em que você começa a procurar uma melhora interna, tanto espiritual quanto pessoal. Quando você começa a querer mudar aquele pontinho que você sabe que você tem que mudar, às vezes aquela preguiça que você sabe que você acordou, tocou o alarme e você jogou pro soneca, sendo que você tinha algumas outras coisas para fazer antes do seu compromisso. Às vezes é aquele livro que você não leu, sabe? Às vezes é aquela ida à academia que você chegou e negou, sabe? E é aquele estado de migalhas e migalhas, a galinha enche o papo. Então se você se doa 1% por dia, se você procura aquele crescimento 1% por dia, tenho certeza que no final do mês você vai ser um novo homem, uma nova pessoa. E isso tanto de uma forma pessoal quanto espiritual também. E eu tenho certeza, e eu garanto até para a galera que eu passo o curso, quando você começa a procurar ser melhor 1% por dia, o dinheiro ele acaba vindo de uma forma que você nem imaginava. E é esse recado que eu quero passar para você. De repente, às vezes, você tá na sua cabeça que você, eu poderia ir mais na academia, ou poderia ler um livro, ou poderia, de repente, investir naquela área que eu sempre tive vontade, mas nunca investi. Se você der o primeiro passo, tenho certeza que a sua vida pode ser inesquecível a partir daí. Então é isso, esse é o recado que eu queria mandar para vocês. Um abraço, galera.